aí, galerinha? Tudo bem? Hoje eu tô aqui para contar uma história para vocês, uma história bem legal. Mas antes, deixa eu fazer um desafio. Você aí que tá me ouvindo, você se considera corajoso ou medroso? Você tem medo de alguma coisa ou você é uma pessoa que não tem medo de nada? Tem medo? Queria te falar uma coisa. Existe um Deus que supre e tira todos os nossos medos. É corajoso? Então quero dizer para você que precisamos confiar mais em Deus do que na nossa própria força. Quer ouvir essa história? Vem com a gente, estou te aguardando. Vamos? Olá, galerinha! Tudo bem? Eu sou o pastor Anderson e quero hoje contar uma história muito, mas muito legal para vocês. Hoje eu quero contar a história de Davi e Golias. Essa história é uma história da palavra de Deus. Portanto, após a gente acabar o nosso tempo aqui, pede o papai e a mamãe para ler a Bíblia para você em primeiro livro de Samuel, no capítulo 15 até o capítulo 17, vai narrar toda a nossa história nesta manhã. Por isso, queria convidar você a vir comigo. Antes, queria colocar para que você pudesse refletir. Você já teve algum problema muito difícil, muito, mas muito grande na sua vida? Geralmente, né, nós passamos por problemas difíceis, mas a história de hoje vai nos mostrar que nós podemos contar com a ajuda de Deus para vencermos os problemas e as dificuldades da nossa vida. Pois bem, vamos então começar a nossa história de hoje. A Bíblia nos fala que em certo tempo, em algum momento, os filisteus e Israel estavam em guerra. Eles estavam passando por um período de luta entre si. E existia um rei em Israel chamado Rei Saul. Os seus homens, então, foram também lutar contra o povo filisteu, ou contra os filisteus. Quando eles armaram a barraquinha deles, toda a guerra, quando eles chegaram no campo para guerrear, eles se depararam com um gigante. Havia um homem grandão, com uma lança enorme, com um escudo muito grande, e eles então começaram a se esconder com medo. O povo de Israel estava com medo de lutar contra os filisteus, porque eles estavam com medo desse gigante. Ou seja, não havia nenhum homem em Israel, no povo de Deus, que tinha coragem para lutar contra o gigante. Imagine você, querido amiguinho, imagine um gigante bem alto, bem grande na sua frente. Qual seria a sua atitude? A de medo ou a de coragem? Como não havia ninguém naquele exército de Israel que queria lutar contra o gigante, Deus já estava preparando uma pessoa para lutar contra esse gigante. Voltando um pouquinho atrás, a Bíblia nos conta a história de Davi. Davi era um menininho que cuidava das ovelhas do seu pai. E aí a Bíblia nos relata que Deus falou com o profeta Samuel, esse aí, ó, que está em pé na figura que a gente está vendo. O profeta Samuel foi até a casa do pai de Davi e disse para o pai de Davi que entre os filhos de Jessé sairia um novo rei de Israel. Sairia ali um homem corajoso, que lutaria as guerras com a ajuda do Senhor. E aí Samuel foi na casa de Jessé e encontrou Davi, bem esquecido pela sua família, mas quando Samuel viu Davi, Samuel reconheceu que Davi era o rei que Deus havia escolhido para Israel. Na mesma hora, no mesmo momento, Samuel, então, pegou um óleo, ungiu Davi
como rei e disse que Davi queria e seria um rei leal e principalmente leal ao Senhor. Os irmãos de Davi viram e assistiram essa cena. Logo depois desse momento, os irmãos de Davi, os mais velhos, foram convocados para lutar a guerra do povo de Israel. Sabe qual guerra? Aquela guerra do gigante. Então, os irmãos de Davi foram enviados para a guerra, para poder guerrear pelo povo de Israel. Mas quando eles chegaram lá também e viram esse gigante, eles ficaram com medo. E aí, Jessé, então, que é o pai de Davi, mandou e deu uma missão para Davi. Davi, deixa que eu cuido das ovelhinhas, pega essa bolsa aqui, tem alimentos, e leva para os seus irmãos lá na guerra, porque eles precisam se alimentar, comer, e eu não tenho mais como levar para eles porque eu já sou velho. E aí Jessé não tinha mais condições para poder levar o alimento para os seus filhos. E aí Davi pegou aquela bolsa, um menino obediente aos seus pais, e caminhou, caminhou, caminhou até chegar ao encontro dos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que quando ele chega ao encontro dos irmãos, ele vê o gigante desafiando o povo de Deus. Ele vê o gigante bradando e dizendo: não tem um homem aí, não tem alguém com coragem nesse povo para lutar, para vir aqui lutar comigo. E todo mundo fugia, todo mundo se escondia. E aí Davi chegou bem na hora que o gigante estava berrando e gritando. E Davi, então, ouviu essas palavras e ficou horrorizado. Não com as palavras do gigante, mas porque não havia nenhum homem ali naquele povo de Deus disposto a lutar. E aí Davi foi então e procurou o rei Saul e disse: olha, Saul, eu vou lutar contra esse gigante. E aí as pessoas que estavam ao lado começaram a rir de Davi, começaram a falar: que isso, esse menininho fraco vai lutar contra aquele gigante, ele vai esmagar, ele vai matar Davi muito rápido. Mas Davi sabia quem lutava por ele. Então, o rei Saul chamou Davi à sua presença e colocou a armadura em Davi. Só que Davi era pequeno e a armadura era muito pesada para lutar, para Davi lutar contra o gigante com a armadura. A armadura, o capacete ficou grande, aí ó, a vestimenta também ficou grande, Davi não conseguia nem se equilibrar com o peso daquela armadura. E ele então disse ao rei Saul: eu não preciso dessa armadura. Ela é muito grande para eu vestir. Eu vou lutar sem ela e eu tenho certeza que Deus me dará a vitória. E aí Saul disse: Davi, como você pretende lutar sem armadura, sem espada, sem nenhuma proteção? Você vai morrer, Davi. E Davi disse: não, eu vou lutar com uma funda e com uma pedrinha, ou com as pedras que tenho com a minha funda. E aí o rei Saul disse assim: como que você vai lutar com a sua funda, Davi? Como que você vai usar o seu instrumento que você protege as suas ovelhas para lutar contra esse gigante? E aí Davi começou a relatar algumas histórias de como ele foi vencedor. Davi disse: olha, rei, certa vez veio um grande urso e tentou ali pegar as minhas ovelhas. Eu peguei da minha funda, atirei uma pedra nele e o matei aquele urso. Outra vez veio um leão bem grande tentando matar as minhas ovelhas e eu livrei também as minhas ovelhas daquele leão. Certamente o Senhor também me livrará da mão desse gigante. E aí o rei disse: Davi, que Deus então seja contigo. Deu boa sorte para Davi, e Davi então foi, orou e orando foi lutar contra aquele gigante. Chegando diante daquele gigante, Davi levantou o seu rosto e viu como ele era grande, como ele era enorme, como era grande o desafio.
Mas, meus queridinhos, meus amiguinhos, prestem atenção no que eu vou dizer. Davi não ficou com medo. Quando Davi olhou aquele gigante, o gigante debochou, disse, mandou uma criança, mandou um franzino, não há um homem forte aí, não há um homem corajoso aí. Vocês são muito covardes por mandar um menininho, um menino, um homem pequeno para lutar comigo. E Davi então abriu a boca e disse, olha, você não deve desafiar o povo de Deus, porque há um Deus em Israel, e esse Deus é o Deus dos exércitos, o Deus todo-poderoso, e é contra você, Golias. Eu vou na força do Senhor. E aí Davi pegou uma pedrinha, girou a sua funda diante do Golias, pegou uma pedrinha, colocou lá na sua funda, ele girou o seu estilingue e de repente a pedra foi lá na testa de Golias. E aí Golias ficou tonto, e Golias caiu. Quando Golias caiu, Golias estava morto. Golias tinha sido derrotado por Davi. Os fariseus, que eram os soldados do exército de Golias, correram tudo com medo de Davi e com medo do que os israelitas fariam com eles. Porque a maior segurança deles era Golias, mas Deus havia derrubado Golias pelas mãos de Davi. E aí o povo, então, celebrou ao Senhor por aquilo que Deus fez, por intermédio e pela vida de Davi. Deus usou Davi para derrubar o gigante que estava afrontando o povo de Israel. Qual é a lição, crianças, que ficam para as nossas vidas? Deus pode e quer nos usar, quer usar você. Não importa se você é pequenininho, não importa se você é baixinho, entenda que Deus usa você, Deus usa o papai, Deus usa a mamãe, Deus usa quem Ele quer para fazer os seus propósitos. Portanto, não há desafio, não há gigante, não há problema tão grande, tão difícil de resolver, que Deus não nos ajuda a resolver. Creia e tenha a certeza de, assim como Davi celebrou a vitória com a graça de Deus e com a ajuda do Senhor, eu e você também podemos celebrar, podemos agradecer e podemos louvar por tudo que Deus faz, por tudo que Deus realiza nas nossas vidas. Amém? Deus te abençoe e lembre-se, o Senhor dos Exércitos é por nós. Por isso, nós não tememos a nada. Gigante filisteu, grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Um gigante filisteu
prometeu. Grandão assim, grandão assim, grandão assim, se levantou para afrontar o povo de Israel. Mas o Deus do céu mandou Davi. Ele era pequenino, pequenino assim, não, pequenino assim, pequenino assim. Mas naquele dia, com uma pedrinha, ele derrubou Golias. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Você pode ser pequenininho, 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 mas o nosso Deus é bem grandão, é bem grandão, é bem grandão. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Assim, ó, não dá nem pra medir. Assim, ó, Deus é grandão assim. Deus é grandão assim. Deus é grandão assim, ó. Ficou muito boa essa música.